aguardando o sinal. Tudo já funcionando. Gravando. Bom, então estamos na segunda parte do nosso trabalho, o livro Os Mensageiros. Nós estamos no dia 15 de junho e hoje nós vamos ver o capítulo 4 e o capítulo 5 de uma forma bem um pouquinho diferente do que está no livro. O capítulo 4 ele é intitulado O Caso Vicente. Nós vamos relembrar a todos que nesse livro de André Luiz ele vai fazer um curso teórico, prático, de como trabalhar na Terra como mensageiro. Nós já esclarecemos a vocês que a expressão o mensageiro é muito ampla. Não é apenas uma pessoa que trabalha na comunicação, nas informações entre a Terra e o céu, o astral. É uma pessoa que transporta energias de cura, que faz curas, que atende às preces. O mensageiro, principalmente quando encarnado, ele faz a ponte entre o astral e a Terra. E hoje nós vamos ver a importância disso. Esse livro, Os Mensageiros, ele vai trazer experiências riquíssimas sobre o trabalho dessas almas. Muitos estão aqui hoje trabalhando como mensageiros. E mais do que isso, muitos estão aqui se preparando para reencarnar como mensageiro. Então, esses trabalhos que acontecem na Terra, muitas vezes fazem parte do aprendizado do astral. Sempre nos grupos de estudo, tem almas estudando junto conosco, que estão no mesmo nível nosso, e vêm aprender como nós aprendemos. Eles aprendem de uma forma muito rica, porque eles estão vendo o lado de lá e o lado de cá. E nós só estamos vendo o lado de cá. Bom, então está aqui o caso Vicente. Quem que é o Vicente? O Vicente é um médico que o Aniceto pediu para que o André Luiz ficasse junto, porque os dois vão trabalhar junto. O livro todo, o Vicente e o André Luiz vão estar juntos, mais com algumas pessoas. E vão fazer um grupo, né, de aprendizado. Então, o André Luiz foi apresentado ao Vicente e eles vão ficar morando na mesma república, no mesmo quarto lá onde é a Universidade dos Mensageiros. Eu expliquei, nós vimos no encontro passado que é um local no nosso lar imenso, com vários prédios. Eu até usei a expressão de universidade para a gente ter uma ideia de como está organizado. Imaginar como é que é. É como se você entrasse numa universidade. Só que lá se formam mensageiros para reencarnar. 90% das pessoas que estão lá estão se preparando para reencarnar e ser mensageiro. Como alguns de vocês aqui. Bueno, então a primeira questão que aparece ali é a impressão do André Luiz de como que era o Vicente. Vocês vão ver que isso é presente em todas as obras do André Luiz. Quando ele fala de alguém que chega, ele descreve o que essa pessoa transborda. Essa frase transborda é do André Luiz, não é minha. Então, aparece em vários livros o que a alma transborda. E ele descreve isso. E olha que interessante o que ele fala do Vicente. O Vicente é recém-desencarnado como ele. Está no nosso lar há algum tempo como ele. Então está nivelado em termos de experiência espiritual com o trabalho. Confere? É uma pessoa de semblante calmo, ele descrevendo o Vicente. Uma pessoa de olhar inteligente, tem vários tipos de olhar. Você pode colocar aqui olhar e colocar na frente o adjetivo. Tem um livro do
um grande psicólogo brasileiro, Gaiassa, já ouviram falar dele? O olhar. Só isso. Essa postura. Estão falando só sobre o olhar. Né? Então, olhar inteligente, exala carinho, bondade, sensatez, compreensão. Então, é uma pessoa equilibrada, vocês não concordam? Né? Isso transborda da pessoa. O que significa que transborda? O que é transbordar? A impressão que ela passa. A energia que ela joga para fora. Tá? Da onde que vem essa energia? Hoje tem prova oral, vocês têm que responder tudo isso. O pessoal de casa também pode responder. Da onde que vem a energia? Aonde é produzida a energia dentro da alma? Qual o corpo da alma? Causal. O causal. Né? Temos que trazer mais homens aqui para a nossa turma. Para apanhar. Trazer o Daniel para cá. Tá com saudade dele. Do corpo causal. Por que chama corpo causal? Porque ele é a causa. Qual é o eixo do corpo causal? A intenção. Vocês já ouviram aquela frase que nós seremos avaliados pelas nossas intenções? Então, o eixo do corpo causal é a intenção. Então, o corpo causal, ele aparece como um casulo de energia rodando aqui em volta de nós. Ele não tem forma. Então, você tem o corpo físico. Qual é o outro? O astral. Qual é o outro? O causal. E acima disso, a alma. Nós temos 3 corpos mais a alma. Então, esse corpo causal, ele forma uma espiral aqui, ele é um transformador de energia. Vocês já viram como é que é um transformador? Eu vou botar aqui para vocês, que isso aqui eu trabalhei décadas. Senta que lá vem a história. O transformador é assim, ó. Ele tem um núcleo de ferro, todos vocês já viram. Tem um núcleo de ferro, que ele é feito de chapinha assim, uma grudada na outra, né? E tem um enrolamento, uma espiral, né? E roda nele. Aqui entra uma energia, tem uma outra espiral do outro lado, que não interessa para nós. E aqui sai energia. Aí você chega na loja e fala, me dá um transformador 220-110. Então aqui entra 220 volts, aqui sai 110 volts. Então ele transforma a energia. Então o desenho do transformador é a mesma coisa do corpo causal. Então, o corpo causal, ele transforma a energia. Você tem a intenção, ele irradia a energia. Tá? Então, é a mesma coisa. Só tem intenção suficiente? Tem a intenção, tem a tensão que você é capaz de produzir. Tem a tensão que você é capaz de produzir. Então, o Yogananda produz uma tensão altíssima. Fernandinho, você... Tu está falando de intensidade, né? Intensidade da energia, poder transformador da energia. Mas eu falo assim, a intenção é causa suficiente para gerar essa Não energia. só a intenção. A intenção, ela vai dar característica da energia. A intensidade da energia é da alma. Então, por exemplo, eu posso, pela minha intenção, produzir uma energia de paz, de harmonia. Essa é a qualidade da energia. A intensidade da paz que eu produzo depende do estágio evolutivo da minha alma. Entendeu? Então, eu produzo paz, você produz paz, ela produz paz, ela produz paz. Com a intenção. Agora, a intensidade disso é diferente em mim, você, nela e nela. Pegou? Ok. Bom, então você transborda essa energia pela tua intenção.
Então você poderia se perguntar, o que transborda de mim? Em cada momento. Você está com energias diferentes, dependendo do teu momento. Tem momento que você não transborda coisa boa, não. Tem momento que você transborda coisa boa. Se você tem consciência disso, você deveria trabalhar e se vigiar. E aí vem o vigiar e o orar. Opa, estou irritado. Vou parar e vou acalmar a irritação. Eu estou irradiando irritação. Estou melancólico. Opa, vou parar, vou pensar nisso e vou tirar a melancolia de mim. Ou se você não tem consciência, autopercepção, você fica o dia inteiro melancólico. O que acontece em você? Você se habitua com a melancolia e a melancolia começa a te alimentar. Aí um dia você está alegre, esfuziante, aconteceu coisa boa, aí você para e pensa, ai, que saudade da melancolia. Capítulo 1 do livro Linha de Luz de Emmanuel. Nós nos alimentamos das emoções. Assim como o abutre se alimenta da carniça e a abelha se alimenta das flores. Então, cada um escolhe as suas emoções. Então, por isso que eu fiz esse alerta. O Vicente só está irradiando sensatez, calma, bondade, e isso está vibrando nele a maior parte do tempo. Isso, a Maria Terezinha Teixeira, ela colocou aqui que a intenção mobiliza um tipo de energia. Ela gera, a intenção gera. Bom, muito bom. Então foi o alerta aí sobre essa questão. O nosso papel nesse trabalho nosso é que a gente aprenda sobre espiritualidade. Para você aprender sobre espiritualidade, você tem que refletir sobre você mesmo naquele tópico. Tá? Então você não está aprendendo. Bom, então aí o Vicente pergunta para o André Luiz, tudo bem, você veio da Terra faz pouco tempo como eu, como é que foi a tua vida na Terra? Aí o André Luiz começa a contar a vida dele, todos nós conhecemos, aquela do nosso lar. Papapi, popopó, papapi, popopó. Aí na hora que você começa a contar a história, o André Luiz, ele tinha algumas coisas que não tinha superado ainda, ele começou a dar ênfase nas coisas que machucou muito ele. Voltei lá, minha mulher tinha casado de novo. Papá, né, as pessoas tinham me esquecido, tinham tirado um retrato da parede. Nessa hora que você começa a relembrar, esse é o perigo de relembrar, é o perigo de contar a história, você começa a viver tudo de novo. Quando você começa a viver tudo de novo, você começa a transbordar. Tá? Aí a expressão é bem essa. Ui! É bem essa expressão. Recordar é viver de novo. Então, se você começa a recordar os seus aspectos, as coisas positivas, maravilhoso. Se você começa a recordar as coisas negativas, você vai vivenciar de novo. Quando você vivencia de novo, aquela energia pulsa dentro de você e te estraga do mesmo jeito que estava estragando. Então, isso é muito comum depois que a gente morre. Então, por exemplo, você morreu de uma doença degenerativa. Sei lá, morreu dos rins, degeneração dos rins, do fígado. Todas as doenças degenerativas, ou todas as doenças, têm causas emocionais, sabe disso? Então, o que acontece? Acontece que depois que você morreu, que você já estabilizou, que o corpo foi reharmonizado, se você começar a relembrar daquilo, os sintomas voltam imediatamente. Então, isso é descrito nas obras de André Luiz, que quando o morto está se recuperando lá no astral, toma-se muito cuidado dele não ficar lamuriando e revivendo as coisas que ele sofreu. Senão ele regride no processo de harmonização dele. Porque lá no astral, pensamento plasma na mesma hora a matéria. Impregna na mesma hora a matéria do campo astral. Mas isso aí depende do grau de evolução da alma também, né? Claro. Porque, olha, no livro tem a Ismária lá, né? A Ismária, o nome dela? Sim. Tá.
E ali mostra bem nítido que ela é, tanto que a energia quando chega dela, no momento que está em oração, o brilho que sai dela é muito Sim. maior que dos outros. Então me parece que se tu está num nível mais elevado de consciência e você relembra aquelas coisas, se você transcendeu aquilo acho que não te pega tanto. Claro. Agora, se você revive com lamúria, pega. Sim. Se você revive de uma forma diferente, né? A emoção é diferente, não pega. Claro. Sempre a emoção está pegando. Fernando, mas eu penso assim, eu falo por mim, mas eu acho que nessa encarnação, nesse momento da vida, a gente faz muito isso, de se colocar como vítima diante das situações, né? E fica contando as histórias, e vitimando a gente, dando aquela... Acho que não é tanto depois da gente partir, mas acho que aqui mesmo a gente faz isso. Perfeito. Eu acho que a gente faz muito, eu falo por mim. Hoje eu já sei mais, estou conseguindo enxergar essas situações, né? Perfeito. Porque a gente não é vítima, mas a gente se faz muito de vítima. Eu acho que isso é Perfeito. comum com as pessoas, né? Perfeito. O que acontece, Irene, é que aqui você revive e não percebe que aquilo está te fazendo mal. E lá no astral você percebe na hora. E, por exemplo, o indivíduo se curou de um processo que ele levou um tiro, morreu de um tiro. Então o corpo astral desencarna muitas vezes com a ferida da bala. Aquele é curado. Você se lembra quando era Luiz ficou 2 semanas com o médico Henrique de Luna curando ele, o câncer dele, as chagas do intestino dele. Então, se ele ficar recordando aquelas emoções, as chagas começam a aparecer de novo. É isso que eu quero falar. Lá aparece, porque o corpo é sutil, extremamente sensível ao pensamento. Aqui não. Aqui não aparece. Quer dizer, quimicamente aparece, mas você não vê. Eu acho que a gente vive no ritmo hipnótico e não nota, né? E o corpo material não mostra isso. O que eu estou dizendo é que o corpo astral mostra na hora. Então o indivíduo ficou... Nós vamos ver o caso, por exemplo, não sei se é nesse livro, de 2 almas que fugiram do nosso lar e voltaram para a Terra. Por causa da família. E entraram na família de novo. Eles regrediram barbaridade por causa das energias. Então todo o trabalho de harmonização do corpo astral foi perdido porque eles fugiram e vieram para a Terra. Então estou falando da diferença, do impacto do pensamento no astral e no físico. Fernando, Acontece como, por exemplo, úlcera gástrica. Se você começar a sentir aqueles sintomas de irritação, a úlcera aparece na hora. Então algumas doenças mostram na hora, que retornam em função do emocional. Mas o recordar, ele é base de muitos processos terapêuticos. Os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras usam muito esse processo para a pessoa reviver aquilo para ressignificar. Então você usou a palavra correta agora. Não é recordar que é base do processo terapêutico, é ressignificar. Quando você ressignifica, você pega aquela história e vira e olha com outros olhos. Aí é terapia. Agora, se ficar fazendo lamúria, não é terapia. Porque ali você está com apoio do terapeuta para, né? Para ressignificar. Ok? Mas foi boa a intervenção. É diferente ressignificar e recordar. Ressignificar significa reescrever. Você vai reescrever a sua história. Esse recordar está mais no sentido de lamuriar. Tá? Então, ele começou a lamuriar tudo isso. Né? Aí o Vicente ouviu a história dele e tudo. Falou, nossa, você foi muito feliz. Mas eu fui feliz. Eu fui muito feliz porque a tua esposa te amou, você desencarnou no seio da família. E aí o André Luiz falou, mas olha o outro olhar. O outro olhar de quem está de fora da história. Né? Você foi muito feliz? Aí o André Luiz, não. Aí ele começou a explicar, você faleceu no seio da família, você foi amado, tudo. Agora a tua esposa casar novamente, reconstruir a família, isso é natural.
Isso é natural, isso é humano. Aí o André Luiz ficou meio assim, né? Agora eu vou te contar a minha história. Aí o Vicente começou a contar a história dele. Acho que se vocês leram o livro, a história é chocante. Eu não vou repetir a história dele aqui, tá? Não vou repetir, porque é uma história trágica. Mas se você estiver interessado, você que está me assistindo em casa, ou algum de vocês que não leram esse capítulo, vai lá e lê a história do Vicente. O Vicente, ele foi um guerreiro muito forte, porque sair daquela história para esse momento que ele está aqui, não é fácil. Não é nada. A história dele é 1000 vezes mais dolorosa que a do André Luiz. Confere? Vocês que leram lá, né? Então o Vicente está limpo. Né? E a coisa mais interessante, né? Você tira uma conclusão disso aí, né? O André Luiz olhando para o Vicente, escutando a história dele, né? Vocês veem a fidelidade à verdade do André Luiz. Ele escreveu a história do Vicente inteirinha ali, né? Colocou, né? E se colocou de uma forma assim, poxa, como eu estou me vitimizando, né? Usando as palavras daí, né? E aí surge a questão da expectativa e da felicidade, né? O André Luiz encarou a história dele como triste, porque ele tinha expectativas. Confere? Qual é a expectativa do André Luiz? Voltar para casa, ter o retrato dele em cima de um altar, os filhos lembrando, a esposa sentindo saudades dele, né? Não era isso que ele queria? Ele não escreveu, mas estou achando que talvez ele esteja até ouvindo a gente aqui, um desculpa, porque muitas vezes ele vem nos encontros. Lá no Centro Espírita ele vinha, não é verdade? Lá no Centro Espírita, o nosso grupo André Luiz, ele aparecia e tinha um grupo de estudo astral, né? Do André Luiz. Então, coisa interessante. Aqui também tem. Então, vocês estão sentadinhos aqui, vocês não estão vendo que tem uma turma que está estudando André Luiz. E tem grupos de estudo de André Luiz do Brasil inteiro. E ele é o patrono espiritual, porque é a experiência de vida dele. Ele vem. Você não iria? Se todo mundo estivesse estudando no grupo da Fernanda, você iria, não iria? Fala a verdade. Chegava lá, jogava os cabelos. Olha eu aqui, ó, dava um sorriso para todo mundo, né? Então, se alguém vê o André Luiz aí, depois me conta. Vocês conhecem a figura dele, vocês viram o retrato dele. Para nós é uma honra, porque a gente deve muito a essa alma. Eu devo muito a essa alma. Eu beijo os pés dessa alma. Beijo o lugar que ela pisou. Eu devo muito a ela. As dores dela, as alegrias dessa alma. E o Brasil tudo deve. Como deve ao Carlos Chagas o descobrimento da doença. Olha a pujança da alma. Que sai da cura do corpo para a cura da alma dos brasileiros. Da cura do corpo dos brasileiros para a cura da alma dos brasileiros. Tem que ver isso. Então, tome cuidado com as suas expectativas, porque a tua leitura de felicidade depende das suas expectativas. No budismo, até no yoga, a expectativa é sinônimo de sofrimento. Você pode dizer assim, Fernando, isso não é verdade. Eu tenho expectativas e quando elas se realizam eu fico, coisa linda, né? Não tem sofrimento aí. Tem sim, na hora que isso passar você vai sentir falta, vai criar apego, aí é sofrimento. Né? Bom, tá aí. Atenção com as expectativas. Expectativa com o filho, expectativa no casamento. Bom, isso não preciso falar, todo mundo já sabe que é a fria. Expectativa com a profissão, né? Expectativa com tudo, você cria expectativa com a vida, né? Com o futebol, com o Havaí. Tem gente que investe uma energia nisso, né? Vai lá. Então, expectativa eu coloquei em vermelho aqui porque é um problema sério. Tem uma passagem do Autobiografia de um Yogi que
o Yogananda sempre dava uma fugida, ele queria ir para os Himalaias. Ele não queria saber de nada, ele queria meditar e ir para os Himalaias. Então, de vez em quando, ele fugia de casa, ele jogava a roupa pela janela, para o pai não ver, descia a escadaria, arranjava um amigo e queria ir para o Himalaia. Ele fez isso umas 3, 4 vezes, estão lembrados? Sim. E tem uma que ele foi, que o mestre e o pessoal não tinha dito nada para ele. E ele foi. Passou uma semana, papapá, aí voltou pro mestre, um rabo desse, logo o cachorrinho volta para casa e disse assim: o mestre está triste comigo? Eu não tenho expectativas. Eu não tenho expectativa. Ele está num nível que a gente ainda cria, mas ele está num nível que ele não precisa mais de criar expectativa. Por que ele não cria expectativa? Porque ele é onisciente. Ele sabe o que vai acontecer. Nós não. A gente cria. Mas ele sabia, eu acho que também ele sabia que é isso mesmo, é esse o processo. O Yogananda precisava fazer aquilo para ele entender. Com certeza. Acho que é um respeito profundo pela alma, né? Com certeza. Viver e deixar viver, né? Com certeza. Como a pessoa entende, né? Com certeza. Você falou, somou o seu dele. Né? Mas isso para uma pessoa do nosso padrão é acessível. Né? Ele, além disso, ele tinha mais ainda a onisciência. Por que ele tinha onisciência? Você vê no livro. Ele sabia onde que o Yogananda ia construir o ashram dele nos Estados Unidos. Ele via e descrevia o prédio. Então, à luz desse conhecimento, como que a gente poderia enxergar essas linhas de, por exemplo, que invocam a física quântica como uma força de atração das coisas? Por exemplo, até vamos pensar, não precisa pensar em coisas mundanas, mas a gente deseja paz para o planeta. Então a gente fica vibrando isso e daí se fala, né, nesses livros, essas pessoas falam que a gente atrai o que a gente está desejando. Sim. O transformador é um ímã. O corpo causal é um ímã. Você vibrou numa determinada energia, ela atrai aquela energia. Então, se você vibrou em paz, você atrai paz. Eu não entendi direito a tua pergunta. Então, como é que a gente encaixaria esse livrar-se da expectativa nessa equação? Porque imagina assim, então a gente não tem que criar expectativas em relação ao planeta se resolver, por exemplo. Não é assim. O planeta sempre vai ser a somatória da energia de todos que estão aqui. No astral e no físico. Sempre vai ser o somatório dessa energia. E o planeta é destinado à felicidade. O planeta é destinado à paz. O que vai fazer com que o planeta chegue lá, somos nós produzindo essa energia. Você pode produzir energia de paz, irradiar energia de paz, de harmonia, igualzinho nós fizemos hoje aqui. Né? Sem criar expectativas. Óbvio. Agora, se você cria expectativas, puxa, eu desejaria que não houvesse mais guerra. Aí, estoura uma guerra aqui na Venezuela, meu Deus do céu, que coisa chata. Aí você mas eu estava, entendeu? Você pode gerar toda essa energia de paz, sem criar expectativas nenhuma. Para que expectativa? O dia que você for mãe, você vai gerar para o teu filho energias de apoio, de suporte, de amorosidade, de fortalecimento, de autoestima, para que ele construa a vida dele. Agora, se você gera tudo isso com super proteção, desejando que ele seja a pessoa mais feliz do mundo e evitando que ele tenha qualquer tipo de sofrimento, de contrariedade, aí você vai sofrer, você cria uma baita de uma expectativa. A gente não quer que haja sofrimento. Por isso que a gente emana a paz. Que vai haver sofrimento? Vai, porque é da natureza do mundo, da natureza das pessoas. Né? Então, irradie paz, irradie harmonia, mas sem expectativa.
simplesmente fazendo o teu papel. O que vai acontecer é do governo da vida. Quando? É do governo da vida. É que a expectativa, né, é diferente do desejar, né? Na minha concepção, né? O desejar é, que bom se tivesse tal coisa. Mas assim, a forma como vai acontecer, todos os processos, tu deixa, né? Tu não fica esperando que é o resultado daquilo, entende? Está meio confuso. Né? Eu acho assim que a expectativa tem a ver com o resultado, né? Estou fazendo uma coisa mais simples. Sim. Então, assim, o que eu penso, eu quero paz para o mundo, emanei essa paz para o mundo, ok. Isso não é a expectativa, isso é o desejo, né? Que está falando, Acho que sabe? entendi. Porque o desejo, ela diz assim, como é que eu vou desejar uma coisa se ela está ligada à expectativa, né? Seria a intenção. Então, Elas a são intenção. separadas, né? Criar o desejo é uma coisa, criar a expectativa é outra. Então, O que ela o chama de desejo- desejo, acho que é a intenção. O né? desejo é a intenção de paz para o mundo, por exemplo, é uma intenção. E a expectativa É o fruto. é quando tu quer o resultado É o daquilo. fruto. que tu Você quer o fruto. entendeu? Expectativa. Quer que seja naquele momento, Quer o daquela fruto. forma. Você Daí quer o aquilo O fruto pertence ao Senhor. Não sabe? A expectativa um pouco atrelada a controle, eu faço isso, eu quero que aconteça Perfeito. isso, né? Controle, né? Atrelado ao controle. É, por isso que sofre. Perfeita palavra. A expectativa depende do controle. Você vai produzir aquilo, mas você está controlando para que aquilo aconteça. Isso é Por expectativa. isso que sofre, né? Porque não tem controle. Não tem controle. Perfeito. Bom, a gente está falando filosofia sobre expectativa. Bom, agora aqui eu resumi isso aqui, uma frase do Vicente que para mim me marcou muito essa frase. A árvore, para produzir os seus frutos, não lamenta as folhas secas caírem. Esse é muito lindo, né? Então, para a árvore conduzir, se a pessoa chega perto de uma árvore, a árvore está triste. Você já viram uma árvore triste? Os galhos ganham. Por que você está triste? Bateu um vento sul aí, minhas folhas estão como é que eu estou? Estou pelado. Então a árvore, ela não lamenta as folhas que caíram. Né? Aí se você for mais adiante, vem esse conceito de que, olha que coisa interessante, esse conceito aqui. Se você visualizar uma árvore, tá? Visualizando uma árvore, o presente é o que a árvore está fazendo agora, correto? Recebendo a energia do sol, produzindo seus frutos. Esse é o presente. Tá? Quando as folhas cumprem o seu papel e termina a vida da folha, ela cai, correto? Quando ela cai, para onde que ela vai? Para o chão. O que que ela vira? Adubo. Para onde que ela vai? Para as raízes. Então, o futuro da árvore está nas raízes. Tá? Agora esse aqui não vai sair na foto, mas eu vou fazer aqui. Não saiu na foto que vocês mandaram. Isso aqui é uma pergunta para vocês, tá? Tem que ler A Vida Secreta das Árvores. Vai bem longe esse aqui, né? Aqui está o corpo. Mano. Tá sorrindo, ó. Vamos falar dos chakras? Vamos falar dos chakras? Que chakra que está aqui? Coronário. Recebe que energia? Do céu. Do céu. Que chakra que está aqui? Raiz. Tem o mesmo nome. Certo? O que tem aqui no chakra raiz? O inconsciente. Ou seja, teu karma. Correto? Então aqui está o teu futuro. Joga coisa boa aqui, que isso sobe. Por isso que Satyananda fala, trabalha o chakra raiz. Joga luz no chakra raiz. Por isso que Sai Baba fala, acende lâmpada no teu porão. Teu porão.
Por isso que Patanjali fala, medita, porque você vai limpar o teu corão. Então, o chakra raiz é o teu futuro. Então, daqui estão subindo os vritis, as impulsões, as impulsões subliminares que vão te transformar em atitude, que é o teu fruto. Então, tudo que está se passando na árvore se passa dentro do teu corpo quando você estuda os chakras e estuda as emanações que sobem dos chakras, do teu coração, da tua cabeça, que se transforma em tua atitude. Então, o indivíduo que teve uma vida passada, suponhamos, vamos falar de um aspecto positivo. O indivíduo disciplinado, estudioso, ele aprendeu isso nas vidas passadas. Então, isso está emanando o tempo todo. Ele vem para essa vida e essa energia está subindo para ele. Se ele não tem isso, ele vai ter que desenvolver. Ou se em vida passada ele gostava de álcool, de vinho, cerveja. Ele vem com essas tendências e esses hábitos de novo. Se ele não vigiar, vai acontecer de novo. Tá? Igualzinho. A sua atitude cai, alimenta o chakra raiz, volta. Confere? Muito bem. A frase nada se perde, tudo se transforma, é aplicável a isso? Perfeitamente. Perfeito. Total. Essa frase é verdadeira. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu conheci uma pessoa assim, que profissional íntegro mesmo. E ele se perdeu pelo álcool, destruiu a profissão dele, perdeu a família abandonou, começou a andar pela rua. Até que um dia ele foi recolhido na sarjeta, embriagado, por um companheiro de trabalho dele que viu na sarjeta. Ele começou a investir, cuidar dele. Ele foi para o AA e se recuperou. Hoje, ele é diretor, já foi, agora não é mais, um dos diretores dos núcleos do AA. Aqui em Floripa parece que tinha 10, 15 núcleos. Ele dirigia um núcleo. Quantos que ele ajudou com a história de vida dele? Então ele ressignificou a história de vida dele e ele era a pessoa mais apta a ensinar o que o álcool faz de mal na tua vida, porque ele vivenciou tudo. Ninguém poderia fazer o que ele faz sem passar pela experiência dele. É a tua frase. Nada se perde, tudo se transforma. Por isso que a espiritualidade jamais abandona aqueles que estão nas trevas. Aqueles que estão nas trevas, quem estudou aí a libertação, o Gregório, que estava nas trevas, chefe das trevas, ele é o professor do futuro. Ele é o curador do futuro. Não vou dizer o nome, mas se eu falar nos livros, vocês vão se lembrar. Um grande psicólogo, 20 anos atrás, ele tinha uns 4, 5 livros que eram top, japonês. Escreveu o livro A Carícia Essencial. Ele foi para a sarjeta com droga. Saiu da sarjeta. Ele se transformou num grande curador de alma. Agora isso parece um pouco paradoxal. Tá? Então, quando alguém vai te ensinar alguma coisa, em base numa teoria que aquela pessoa estudou a teoria da coisa, por exemplo, tu explicou aqui do transformador, né? Pode ter lido um livro como ele funciona. Agora, se você construiu um transformador, se você trabalhou lá, entendeu? Fisicamente nisso, a riqueza que tu vai passar para ensinar para o outro é muito maior. Então, o pensamento é o seguinte: às vezes essa pessoa, na programação dele, dá a passar por isso para que ele seja um grande mestre para outros,
Não por conta do resgate dele, ou por conta de fraqueza, mas às vezes aquela experiência, ela foi muito importante porque tipo, foi um sacrifício para salvar vários. Faz sentido isso? Eu não entendi bem o que você está dizendo. Você está querendo dizer que foi programado aquela vida? Isso. Não. Não existe programação para o mal. Só existe programação para o bem. Você escolhe com o teu livre-arbítrio. Se você desvia do caminho e cai e afunda e vai lá na sarjeta, foi as tuas atitudes que te levaram para lá. A misericórdia divina usa o teu sofrimento, a tua desgraça, mais tarde, para curar os outros. Então, o resultado de você se levantar da sarjeta e se transformar num curador dos seus irmãos é a misericórdia divina que te reergueu, que foi lá te buscar, é o Clarencio que foi lá te buscar, que te colocou na maca, que te levou para o hospital. Então, o homem, Deus vai curar o homem pelo homem. Então, os homens que te socorreram vão te transformar num curador. Você ter caído, ter estragado a tua vida, e ter acabado com a tua vida, e ter morrido cedo, e ter se suicidado inconscientemente, tua responsabilidade, tua escolha, total tua. O fato disso depois se transformar na glória da tua alma é a misericórdia de Deus. A misericórdia só faz isso. Ela vai, transforma, entendeu? Nunca é programação. Nós vamos ver agora, próximos capítulos aí, a turma que falhou, o cara que se perdeu pelo dinheiro, não estava programado aquilo para ele. O cara que se perdeu pelo amor, pelo sexo, não estava programado aquilo para ele. A tua programação é para você subir. Agora, se você vai fazer isso, e depois subir, escolhe tudo. Deus te respeita, Deus te espera. Lê com calma e interpreta a parábola do filho pródigo. Ele chegou para o Senhor e falou: eu vou embora, quero curtir a vida, não quero trabalhar na tua fazenda. Me dá minha grana. Então, pai. E o irmão dele continuou trabalhando lá. Foi embora. Gastou, saiu, passeou, curtiu e tal, foi pra balada. Um dia acabou tudo. Estava passando fome, estava na sarjeta. Ele disse que estava comendo a comida dos porcos. A imagem que o Cristo usa. As parábolas do Cristo são poderosíssimas, óbvio. Eu estava comendo a comida dos porcos. Ele estava trabalhando num lugar. Aí ele lembrou do pai, quando ele estava comendo a comida dos porcos. Pô, eu estou comendo a comida dos porcos porque eu não vou para casa do meu pai. E resolveu voltar. O que o pai fez? Deu uma festa. O que o irmão fez? Reclamou. Irmão egoísta. Então as parábolas são a coisa mais linda do mundo. Tem tudo na parábola. Estuda, você vê. Escreve a vida. Mais uma pergunta aqui? São 8h15. Não vou para cá não. Semana que vem eu vou. Tá. Então, terminamos esse tópico. Se vocês querem fazer mais alguma pergunta, podem. Enquanto eles estavam falando, e a gente estava falando desses casos mais sérios, mais graves, mas eu fiquei pensando aqui no nosso dia a dia, nas nossas caídas, né? Por exemplo, se eu não quero me irritar, eu me irrito de novo, eu também tenho uma queda, né? Ou você se programa fazer tal coisa e não consegue fazer, você também toda hora está caindo, você sempre tem a chance de recomeçar, né? Em pequenas coisas e não em tão grandes como a gente está falando aí. Sim. A vida eterna de começo. Sempre tem. E como você falou que nada é programado, né, para o mal, as escolhas são nossas e realmente diante da vida sempre a escolha é nossa, né? Sempre. E a gente não consegue cair no buraco de novo. É daí que vem os conceitos
que têm que ser vivenciados, né? O maior risco que nós corremos, quando eu falo nós, eu falo vocês que estão sentados aqui, eu, a turma que está assistindo em casa. Falar de nós. O maior risco que nós corremos é não fazer absolutamente nada com tudo isso que a gente está aprendendo. Né? Então, eu fico preocupado assim, das pessoas se transformarem em devoradores de livros. Ah, já li esse. Ah, já li aquele. Já li esse. E não colocaram nada na tua vida. Um livro tem que te dar pelo menos 3 coisas para você vivenciar. 3 coisas. Se você não vivenciar, não adiantou de nada o que você fez. Tudo que você aprende, se você não colocar em prática, não adiantou ter aprendido. Pior ainda, aumenta a tua responsabilidade. Porque alguém vai te dizer, você sabia, você até deu conselho. Não é? Estão falando para os espíritas agora, tem um monte de espírita me escutando aí, falando para mim. Esse é um risco grande dos espíritas, porque nós somos devoradores de livros, né? E somos os maiores conselheiros da vida alheia. Pergunta, o Fernando é espírita, pergunta para ele que ele sabe. Então aumenta muito a responsabilidade. E isso no yoga, por exemplo, é outra abordagem, porque todo o foco que os mestres dão é para você criar focos de vivência, criar focos na tua meditação, criar focos na tua atitude, né? Então, o yoga tem esse aspecto, por isso que o yoga é chamado de darshana. Darshana quer dizer a filosofia prática, para você praticar. Não é a filosofia para você filosofar. Isso é preocupante, é importante. Por exemplo, vamos falar da irritação. Você tem que achar uma forma de controlar, de perceber e de administrar a tua irritação. Para isso tem que ficar irritado contigo mesmo primeiro. Por que eu me irrito? Porque eu sou pavio curto. Então você tem que achar, conversar com alguém. Eu quero controlar a minha irritação, a minha explosão, a minha agressividade. Tudo bem, uma vez a cada 5 anos eu também me dou esse direito. De vez em quando, sim. Tá, 5 anos você tem direito de fazer uma vez. Mas você tem que se preocupar com isso. E se você se preocupar consigo próprio. Então você arrumar aqui, agora. Para que isso? Para você ser feliz, para você ter paz, para você ter saúde, para você ter harmonia, para você acender a tua luz, para você... E a pessoa que é autêntica nas suas intenções, ela exala isso, né? E você ajuda só pela exalação. Então a Fernandinha vem falar comigo, converso com ela, só a presença da Fernandinha já me transfere energia boa. Então a pessoa exala isso. Da mesma forma que o indivíduo irritado exala um mau cheiro da irritação, indivíduo impaciente, indivíduo acelerado, pode estar muito alegre, mas aquilo está desarmonizado, não te faz bem. Uma coisa. Então tudo isso é autopercepção, tudo isso é trabalho. Tem que ser feito. A autopercepção, que no yoga é chamada Swadhyaya, que é um dos yamas, autoestudo, sua, em sânscrito é eu, autoestudo, Swadhyaya, a autopercepção, é um dos 5 fatores de cura. O autoestudo, a autopercepção. Perceber quando você está triste, quando você está melancólico, perceber quando você não está bem, perceber quando você está alegre, você está contente. Poxa, estou tão bem hoje, estou na harmonia, estou sereno. Né? Só não conta para os outros que isso...
Como é que você tá, Fernanda? Destrói Ótimo. rápido. Pá, né, Fernanda? Você não tá ótima, né? Não pode só. Exagerado. Você não pode estar ótima. Com tudo isso acontecendo. É. Fala isso que você me irrita. Andiamo? Vamos encerrar? Vamos fechar os olhos. E entrar no estado de percepção do ambiente espiritual que nos cerca, aqui no estúdio. Expandir a nossa mente, ir lá para cima e enxergar o nosso encontro lá de cima, olhando para baixo, com a visão astral. Todas as luzes que estão acesas. Todos os irmãos que vieram estudar, aprender. Uma grande assembleia de almas que vieram receber luz para se curar de si mesmo. Todos nós estamos nos curando de nós mesmos. Mas nesse instante, vamos sentir alegria, vamos fazer nossa alma ficar feliz. Como estão felizes os mestres que estão conosco, eles estão sorrindo, plenos de alegria por irradiar forças para todos nós. De alma feliz, de alma sorridente, agradecemos ao Cristo poderoso e glorioso que pastoreia as nossas almas há milênios, 40 mil anos, 60 mil anos, viemos de outra galáxia, viemos de outra constelação, trazidos pelo Cristo, vida após vida, programa após programa, e aqui estamos. Este momento sublime, momento que nossa alma é impregnada com o fogo divino no topo da nossa cabeça, abrindo os portais para bem-aventurarmos. Abrindo os portais para ser servidores da vida, da luz. Om Namo Siddharma Yogi Yogi
Glória aos mestres da luz. Que juntos possamos servir a humanidade alegremente, comprometidos com o trabalho da luz. Glória ao Cristo, a quem servimos. Namastê. Um abraço para todos em casa. Obrigado. Obrigado a vocês.